Olá! Está no ar mais um CBcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Adriana Goulart e estamos estudando a revista Discipulado Cristão, Teologia e Prática da Central Gospel Editora. Hoje teremos aula sobre a lição de número 2, que tem por título A Evangelização em Tempos de Pandemia. Gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento que divulgue aí o trabalho realizado pelo Crente Docente. Para isso, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like e aciona o sininho para você poder receber as notificações e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agradeço aqui a toda a direção, coordenação aí do Crente Docente, professor Edivanei e demais companheiros. E vamos lá! A lição de número 2 vai falar sobre algumas questões envolvendo esse período de pandemia, confinamento e o que a gente espera ou prevê para uma pós-pandemia. No primeiro tópico, ela vai abordar as relações pessoais na pós-pandemia, depois algumas implicações nas áreas da economia, política ou saúde, e por fim, a evangelização durante e depois da pandemia, o foco mesmo aí do título da nossa lição. Para começar, a gente começa falando aí das relações pessoais e interpessoais na pós-pandemia. Eclesiastes capítulo 3 vai falar que existe um tempo para tudo debaixo do sol. A gente já conhece esse texto. Mas é interessante que a Bíblia é tão específica que chega um determinado momento em que Salomão vai narrar, vai listar um tempo de abraçar e de afastar-se ou de abster-se de abraçar. E é exatamente isso que a gente viveu nesse último ano. Um tempo de desabraçar, em que a gente não pôde dar o nosso abraço nos parentes que perderam seus entes queridos, nos nossos amigos, em que as pessoas que estavam doentes não podiam receber o abraço dos amigos, da família. Foi um tempo difícil. Mas, se Deus quiser, esse tempo aí já está perto de acabar e a gente vai poder voltar aí ao nosso tempo de abraçar. Avançando um pouquinho na nossa lição, falando sobre as implicações da pandemia, a gente falou muito no impacto da economia, né? Foi, aliás, um grande debate durante o ano passado todo, se a gente privilegiava os impactos da economia, os impactos na saúde, enfim. A verdade é que muitos economistas concordam que esse ano a tendência é crescer, né? A gente teve um baque ano passado na economia não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Países, por exemplo, que dependiam de turismo, como os países perto da Nova Zelândia, lá da Oceania e tal, muitos desses países já não têm mais foco de coronavírus e puderam retomar sua economia abrindo suas portas ao turismo, liberando as suas fronteiras. Então tem boas notícias vindo por aí nesse quesito, nessa perspectiva. No que diz respeito, gente, à evangelização em tempos de pandemia, a gente precisa levar em conta que as relações pessoais, como foi dito aí no comecinho, mudaram, né? A gente teve um período aí de confinamento longo, a mobilidade reduzida, as conexões digitais altamente ampliadas e a igreja não ficou fora disso, né? A gente viveu aí um tempo longo de culto online, live atrás de live, a educação seguiu por esse caminho, as grandes instituições que já tinham essa prática se sustentaram na educação à distância e a igreja também teve que seguir esse rumo, porque o mundo se adaptou a isso, essa nova realidade virtual, sem barreiras de tempo, sem barreiras geográficas, sem fronteiras de espaço, de lugar, enfim. Existe uma agência missionária chamada Movimento de Lausanne. Essa agência missionária foi fundada pelo Billy Graham em 1974 e tem uma entrevista muito interessante do diretor dessa agência, o nome dele é Michael Orr, se não me engano é assim mesmo que se pronuncia, e ele aponta aí na opinião dele como diretor, né, dessa agência missionária, como alguém que está acostumado à prática de missões, ele aponta aí alguns caminhos, algumas expectativas que ele tem sobre a evangelização nesses tempos de pandemia e pós-pandemia. Não tem como a gente prever que vai voltar ao que era, que a gente vai voltar ao normal. Não vai, gente. Não vai voltar a ser como era antes. A gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade e tentar resgatar um pouco do que ficou. Esse diretor, Michael Orr,
ele aponta 3 grandes necessidades aí para que ele julga, né, que a gente vai ter nesse novo período aí que se inicia. Ele acredita que não existe uma fase, que o que a gente está vivendo não é uma fase, mas que está inaugurando aí uma nova, entre aspas, era. Nada de nova era com a nova era da nova ordem mundial não, tá, gente? É uma nova era aí da história da igreja mesmo. A gente está entrando numa nova fase da história, não uma coisa temporária, mas sim um movimento que vem para ficar. E ele acredita que a primeira necessidade que a igreja vai ter para evangelizar em tempos de pós-pandemia é a necessidade de colaboração. E ele tem uma frase bem interessante em que ele fala que para que discípulos façam discípulos em todas as nações, é preciso que discípulos de todas as nações colaborem. E é isso. Não é possível a gente pensar em cumprir o ID e fazer discípulos sozinhos. A necessidade que nós temos uns dos outros ficou muito mais latente nesse tempo de confinamento, de mobilidade reduzida e de conexões digitais ampliadas. Então, como nós poderíamos colaborar para que o amor do Evangelho alcance as nações nesse mundo pós-pandêmico? A verdade, gente, é que não existe uma resposta pronta para isso. Não tem um manual. A gente vai ter que pensar nisso junto. Não tem como a gente pensar em alcançar as nações, cada um isolado no seu canto, cada igreja isolada no seu domínio, na sua região local. Na verdade, a gente precisa se unir se a gente quiser alcançar as nações. É isso que ele defende. As nossas organizações, nossas agências missionárias, nossas igrejas, repousam sobre barreiras e categorias de velhos odres, como ele denomina. O conceito de comunidade, segundo ele, por exemplo, é baseado no espaço geográfico e a gente precisa repensar isso. Esse conceito de comunidade precisa ser reimaginado. Nesse tempo novo aí que a gente está vivendo, a comunidade não pode ser definida só pelas pessoas que formam um grupo em determinados locais, mas a comunidade precisa ser definida pelas relações estabelecidas entre pessoas sem fronteira geográfica e sem limitações de tempo ou de deslocamento. Enfim, a gente precisa repensar as nossas noções, os nossos conceitos sobre o amor, sobre o tempo, sobre a presença, enfim, o que ele chama de colocar vinho novo em odres novos. O que nos levaria para a segunda necessidade aí categorizada por ele, que seria a necessidade de líderes. Líderes mesmo, não o que ele chama de gerentes, mas pessoas que despontem numa liderança diferenciada. Ele cita o exemplo do setor da aviação, que sofreu, gente, foi um ramo aí da economia, vamos dizer assim, que sofreu um grande baque, né? A gente não podia se deslocar, não podia viajar, um tempo de fronteiras fechadas. E aí ele cita uma entrevista, uma fala do CEO da American Airlines, desculpa aí o pessoal do inglês, em que o CEO dessa empresa diz o seguinte: nos próximos meses vamos projetar e construir a empresa que queremos para o futuro e não nos debruçarmos em tentar reconstruir o que éramos antes. E é isso, gente, ele traz isso para a realidade da nossa realidade, né, de evangelismo. Não é tentar só resgatar ou restaurar, reconstruir, enfim, o que era antes, o antigo modelo, mas a gente tem que pensar em coisas novas, em como vai ser daqui para frente, repensar o futuro. E ele diz uma coisa muito interessante, que o líder do futuro, o líder nesse tempo de evangelização pós-pandêmica, não pode ser uma pessoa que é pega de surpresa em tempos de crise. Esses dias de confinamento, esses dias em que a igreja esteve impedida de se reunir no seu lugar de culto, não foram dias perdidos, mas a gente tem que encarar isso como dias de aprendizado, em como a gente vai se reinventar, como que a gente vai criar novas soluções, novas alternativas para cultuar e para que o amor de Deus alcance as pessoas através da nossa evangelização. Por último, para a gente buscar toda essa inspiração, toda essa necessidade aí de um novo líder, dessa formação desse novo líder, dessa pessoa que sabe agir em situações de caos, não tem, como foi dito antes, um manual prático para isso. Não tem uma cartilha, não tem fórmula mágica. O que a gente tem é a Bíblia. O que a gente tem é o que a Bíblia diz, e não existe liderança eficaz na Bíblia sem oração. O caminho para se formar um líder
nesses tempos de evangelização pós-pandemia, passa pela oração. Neemias orava, Moisés orava, Samuel orava. Não existe como formar um líder, alguém que guie o povo, alguém que dê as instruções, sem uma vida de oração. E ele encerra falando exatamente isso. A marca de um líder por excelência é uma vida de oração. Não existe liderança eficaz sem oração. Esse é o modelo bíblico e esse é o modelo que a gente deve seguir. A terceira e última necessidade que Michael aponta é a necessidade de uma visão global. Está um pouco ligada à primeira necessidade dele, né, de colaboração. O que ele amplia um pouco mais aqui é que a gente não pode negligenciar o corpo de Cristo mundial nessa pandemia. A gente não viveu ou está vivendo ainda uma crise nacional ou uma crise regional. Não é uma crise local, é uma crise mundial. O planeta todo sofreu com isso. A gente aqui não é um crente isolado em um lugar do mundo. Todos os cristãos no mundo passaram pelo que a gente está passando. E todos nós temos uma identidade em comum. Somos todos parte do corpo de Cristo. E todos os crentes em Jesus têm uma vocação em comum: participar da grande comissão, seja ela local ou mundial. Todos devemos espalhar as boas novas às nações. A verdade é que, como foi dito no início, nós ainda não temos todas as respostas e nem todas as soluções para como evangelizar no mundo pós-pandêmico, mas só encontraremos essas estratégias, o caminho mais eficaz, se pensarmos nisso juntos e não isolados, cada um na sua região, cada um na sua igreja. É hora da gente se unir. Nesse terceiro ponto, ele traz ainda um ponto interessante, quando ele diz que os responsáveis pela evangelização, né, os pastores, os missionários, devem se unir aos que não são como, entre aspas, muito entre aspas mesmo, pessoal, que ele chamou de profissionais da pregação, vamos dizer assim. O que ele chama de profissionais da pregação? Os pastores, os missionários. E ele quer desfazer isso dizendo que todos somos profissionais, entre aspas, da pregação do evangelho. Pastores, missionários, médicos, engenheiros, professores. Não importa se você tem ou não um título de pastor, de missionário, de professor de escola dominical, onde você estiver, você é um pregador do evangelho, você é um discipulador de pessoas, você é um ganhador de almas. E a igreja precisa ter essa consciência e unir todos nós em prol da causa do evangelho. Se por um lado a gente alcançou aí mais vidas, mais pessoas, tem um texto muito interessante, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, nos subsídios da nossa fábrica EBD. Convido você a ir lá consultar os subsídios dessa lição. Você vai encontrar essa pesquisa lá. Na internet sobre o coronavírus levam milhões a ouvir sobre Jesus. O título do texto é esse: Pesquisas na internet sobre o coronavírus levam milhões a ouvir sobre Jesus. Mas antes de eu falar, trazer um dado dessa pesquisa aqui para vocês, eu só queria apontar uma outra coisa importante que aconteceu. Se por um lado, na internet, o número de pessoas que passaram a ouvir falar de Jesus por conta das suas pesquisas multiplicou numa escala aí que a gente não consegue nem contabilizar direito, por outro lado, as missões locais foram altamente prejudicadas. Aqui no Brasil, por exemplo, na Amazônia, teve um juiz que proibiu missionários americanos de fazerem evangelismo em tribos indígenas. Por quê? Para preservar aquela população que vive num lugar totalmente remoto, de difícil acesso, que é para impedir que essas pessoas tivessem contaminação pelo vírus. E nessa tribo aí, onde foi proibida, eu não vou citar os nomes aqui, mas nessa tribo teve casos de contaminação por coronavírus, teve caso de óbito por coronavírus. Então os povos não alcançados ficaram mais não alcançados aí, entre aspas, ainda, porque se por um lado o digital disparou no que diz respeito ao alcance do evangelho, os povos não alcançados ficaram altamente prejudicados, porque além de toda a dificuldade de acesso, né, por questões físicas, de religião, de política, enfim, toda a dificuldade que já havia antes, essa barreira agora ainda imposta aí pelo coronavírus dificultou mais ainda o trabalho dos missionários aos povos não alcançados. Voltando agora aqui para falar sobre
o nosso subsídio que está lá na fábrica, eu convido você a fazer a leitura do texto todo, eles têm uma parte no texto em que eles falam da grande comissão digital. O Michael falava da grande comissão, né? E a gente aqui está falando dessa grande comissão, só que no ambiente virtual, que foi o que aconteceu, né, gente? O que a gente viu de live, o que a gente viu de culto online, de cantores, grupos de louvor evangélico fazendo live pela internet, foi uma coisa realmente muito diferente daquilo que a gente já estava acostumado antes. E aí, independente do impacto, né, essa pesquisa diz, do impacto no tráfego da internet ser permanente ou temporário, fica claro que o evangelismo, o alcance do evangelismo online é global. Sendo que assim, tanto no online como virtual, entre aspas, a deficiência aí desse alcance evangelístico continua sendo justamente naquilo que a gente está trabalhando esse trimestre, no discipulado, no acompanhamento dessa pessoa que se decide para Jesus. Isso já é uma dificuldade nossa, não à toa a gente está aí no ano do discipulado mais uma vez, já era uma dificuldade que a gente tinha antes da pandemia e isso não mudou no cenário pandêmico, tá? As pessoas até ouvem falar de Jesus na internet, aceitam a Jesus. Convido vocês a lerem no texto dados aí sobre pesquisas de agências missionárias nos Estados Unidos, onde eles têm um botãozinho lá para a pessoa dizer que está aceitando Jesus através daquela pregação. Convido você a ler lá as estatísticas que eles apresentam, mas todos são unânimes e concordam que, na verdade, o que fica aí devendo ainda é o acompanhamento dessa pessoa após a sua decisão por Jesus. Mas eu queria trazer aqui para vocês, para a gente encerrar a nossa aula aqui, um caso de sucesso de evangelismo e discipulado no ambiente virtual. É sobre um evangelista batista chamado Sam Tippett, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele, aos 72 anos, descobriu o evangelismo no mundo virtual, o evangelismo na internet. Apenas há 4 anos, enfim, há pouco tempo, né? E na sua jornada online, ele começou pregando sermões evangelísticos para aldeias na Índia, gente, via Skype. Essa pregação dele, esses eventos que ele fazia, fizeram tanto sucesso, que isso o levou a um evento onde 10 mil indianos se reuniram para assistir a pregação dele por vídeo. E 5 mil, ou seja, metade da plateia, indicou o desejo de dedicar as suas vidas a Cristo. Para acompanhar esses novos crentes, o que ele decidiu fazer? Ele começou a criar vídeos curtos de discipulado, vídeos de 3 minutos, e começou a distribuir esses vídeos nas mídias sociais. Esses vídeos acabaram fazendo muito sucesso, decolaram, e o alcance, né, foi tão grande que uma rede global de seus parceiros ministeriais estava se preparando para distribuir esses vídeos e 2 sermões de Tippett, ou Tappett, não sei como se fala o nome desse missionário, enfim, aos seus amigos não cristãos. E os sermões dele ainda vão ser traduzidos para outros idiomas e distribuídos pelo WhatsApp em quase 70 países e já foram vistos por um público estimado de 10 milhões de pessoas. Uma estação de televisão no Irã soube dessa ênfase, do sucesso, do alcance dos vídeos desse missionário e está firmando uma parceria com ele para distribuir os sermões evangelísticos dele para mais de 6 milhões de pessoas. Só uns poucos evangelistas estão realizando o ministério online nessa escala, diz ele, que é também presidente da Conferência dos Evangelistas Batista do Sul, nos Estados Unidos. Mas muitas pessoas que ele conhece estão fazendo alguma coisa no Facebook e atingindo centenas de pessoas. Ou seja, qual foi a solução que esse irmão encontrou? Ele começou a fazer pequenas pregações via Skype, isso foi alcançando dimensões maiores, conseguiu fazer um evento onde ele alcançou um público de 10 mil pessoas e metade desse público se converteu a Cristo, e ele encontrou uma solução aí para fazer um discipulado dessas pessoas. Ele fazia vídeos curtos de 3 minutos e distribuía pelo WhatsApp, pelo próprio Skype, e isso foi se espalhando, foi criando uma rede, ao ponto de emissoras de televisão, até de outros países, quererem fazer parceria com ele para poder ampliar aí o alcance dos seus sermões, das suas pregações.
foi um caso de sucesso aí de pregação online, de pregação no mundo virtual. Mas ele também aponta uma coisa interessante, talvez nem todo mundo tenha o alcance que ele tem, mas as pessoas podem ser pequenos multiplicadores via Facebook, usando seu perfil pessoal, no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, nas suas redes pessoais, no próprio WhatsApp, mandando mensagens curtas e espalhando isso aí pela rede internacional aí de computadores, da internet, enfim, né? Cada um pode fazer a sua parte, cada um pode fazer um pouco e ser um evangelista aí nesse novo tempo de pandemia e pós-pandemia, usando as novas ferramentas que nós temos disponíveis à nossa mão. E é isso, pessoal, espero que vocês aprendam um pouquinho, pesquisem um pouco mais sobre esse assunto, visitem o site da Fábrica EBD, onde a gente tem alguns subsídios, alguns textos que falam sobre esse tema. Acompanhem a revista, leiam todo o texto para destrinchar um pouco mais esse assunto que a gente abordou aqui em 20 minutos só. E sigam aí o nosso canal no Instagram do Crente Docente, nosso perfil no Facebook, nosso canal no YouTube também. E seja tremendamente abençoado pelos nossos CDcasts aqui, pelas nossas lições, tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem na paz.